exemplo, você foi professor, mas você resolveu depois ser fisioterapeuta, aí depois você resolveu ser, enfim, várias formações, ok? Profissionais. Aí, assim, você volta com tudo, pronto. Na próxima você consegue ser professor sem estudar, você consegue ser fisioterapeuta ou não? Respondam, gente. Não. Por quê? Depende. Não zera. Alguns, por que zera e por que não zera? Por que para um zera tudo? E para outros, ele traz prontinho depois. Por quê, gente? Porque quando existe um desafio, uma prova ou uma tendência que você se coloca à disposição, primeiro, integralmente de coração, você não faz aquilo somente com o intuito retorno material. Você faz aquilo, você sente vibrar dentro de você, seja o que for. Então, quem está fazendo não é esse eu ego, você agora sozinho. É uma escolha que você fez já antes, você treinou, você gostou. Não é porque você fez, você gostou, porque você é único. O que eu gosto pode ser que o Gabriel não goste. Então você gostou e aquilo passou a ser amor por aquilo que você fazia. Então aquilo não ficou no seu cérebro, que vai embora e desmanchar. Vai embora, a hora que você for, a carne ali vai ficar, vai virar uma planta, outra coisa, sei lá o quê. Mas isso ficou guardado. Lembra que eu falo do software? Lembra? O hardware quebra. Mas lembra que eu falo do programa que você usou o software como ferramenta, aprendeu, gostou? Eu gostei da fisioterapia. Ele ficou anos como professor, ele resolveu aquilo lá, ele gostou de fisioterapia, fez e se achou, fazia com amor. Aí a fisioterapia ficou, aí ele volta. Quando ele vê alguma coisa relacionada a isso, é rápido. Lá o programa dele, lá no espírito, traz de volta para o cérebro, faz, tchum, joga no seu cérebro, porque está guardado. Sabe por que está guardado? Porque foi feito com amor. Porque ele gosta, ele gostou, ele pôs o melhor dele. Agora, ele pode fazer 10 universidades. Se ele vai apenas com o intuito de ter um nome, ter a profissão, ganhar dinheiro, fazer o que o pai queria que fizesse, enfim, uma série de coisas. Morreu, acabou. Não vira aprendizado. Mas, se ele fez de outra forma, com autoconhecimento, lembra que eu falei? Com autoconhecimento, sabendo o que eu gosto, sabendo o que eu não gosto, sabendo o que eu dou conta, encontrando o que eu gosto, e pegando aquilo que eu gosto e fazendo alguma coisa que reverbere para um terceiro, que reverbere para outras pessoas. Pode ser alguma coisa para mim, mas ele reverbera, ele dá uma resposta para outros, ele acaba batendo em outro e fazendo bem de alguma maneira. Isso não esquece. Isso é espírito, isso é talento. Então é isso que ele fala. O que se aproveitou vai virar esse talento. Aquilo que você não aproveitou, né, vai ficar só para essa vez. Vamos lá, meu amigo. Estudando na erraticidade, as diversas condições que poderá progredir, como pensa o espírito conseguido, nascendo, por exemplo, entre canibais. Pode ler. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais, ou que estão ainda inferiores. Pois é. Essa é uma pergunta muito específica daquela época,
aonde, né, há 150 anos, acho que perto de 170 anos tem o livro, quando foi feito esse trabalho, eu acho que existiam, né, como ainda deve existir, alguns grupos, né, de pessoas, ainda em algumas partes do planeta, que ainda são, né, canibais. Mas eles fizeram essa pergunta porque era muito mais, era um medo, né, que a classe europeia tinha, né? Eles conviviam muito ali com outros povos de outros continentes. Então é uma pergunta, eu acho assim uma pergunta muito da época, porque quem hoje ia fazer uma pergunta dessa para a espiritualidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele fala, olha, entre canibais não nasce espírito adiantado. Claro, lógico, claro. Como é? Se a gente fala que existe uma frequência, até para escolher o desafio, existe uma frequência, uma sincronicidade em tudo. Tudo é atração, tudo é lei de magnetismo e atração. Não existe aquela coisa de que eu escolho você, vem para cá, você vai para lá. Não existe isso, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Quando você for para o outro lado, não espere que Jesus, que sua mãe, sua avó, seu vizinho vai chegar e falar assim, então nós vamos para o julgamento. Não tem. Existe uma coisa chamada consciência. É ele que vai fazer com você. É você com você mesmo, não existe outra coisa. Então, é tudo uma sincronicidade. Como que os atrasados vai estar em sintonia com os mais... Vai ficar difícil, ele não vai nem se sentir bem. Então, assim, é uma pergunta que não fazia muito sentido, né? Oi? A gente vai aprender, não é? Acho que é esse aqui, ó. Pode. Não parece natural que escolham as provas menos dolorosas? Poderá dar-se espíritos de um jogo muito inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Aí é um comentário até que Kardec fez. Pode ler. Tais seres nos oferecem um triste espetáculo de ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Entra naquilo que você falou, Chay. Com isso, até ganhe por quê? Muitas das vezes, é igual a gente fala agora, que nós estamos vivendo um momento muito de heterogeneia de almas, né? Digamos assim. Por quê? E nós vamos sempre conviver. Como que se dá crescimento das coisas? É a mistura. Então, eles falam aqui que no caso do canibal, mas não é só canibal. Às vezes um que está bem inferior, bem ainda, sem condições ainda de conhecimento, pode vir a estar, a nascer num meio. Ou ele vai se deslocar, ou acontece dele fazer coisas que aos olhos de quem está mais evoluído, vai parecer uma ferocidade. E aí eu digo a vocês, aquilo era um específico de canibal, digamos assim, né? Que eles estavam falando dessa dificuldade de como é que canibais viveriam no meio de um grupo civilizado, que não é canibal, digamos assim. Esse é o, como é que se diz? É o exagero mesmo da diferença, né? Mas nesse caso aqui, que ele fala de novo de muito atrasado, como os canibais. Não vai longe, gente. Atualmente mesmo, a gente não vê situações, às vezes acontece, de tal violência, numa situação, às vezes, tão violenta, que a gente fala, mas como, no tempo que nós estamos vivendo, ainda acontecer isso? É ou não é, gente? Com pessoas, às vezes, você fala, meu Deus, a pessoa parecia um bicho, do jeito que agiu. É ou não é? Às vezes, assim, situações físicas, né? De ir assim,
ao cúmulo da coisa de ferocidade, de animalizado, sabe? Então, assim, não é só da época do canibal. Se a gente for parar para pensar, tem muita gente que ainda parece animais. Pode falar. Pois é. Tem, sei lá, pessoas que ainda estão no extrema ignorância e acham que é natural, por exemplo, tirar a vida do outro, ou além de achar natural tirar a vida do outro, a forma com que tira. E para ele, ele age ali como se fosse animal. Aí ele fala, na hora que ele sai daqui e volta, ele vai estar onde? Exatamente, é isso mesmo. Porque a gente tem que pensar o seguinte: se ele está, nesse momento, num ambiente ou num lugar que ele meio que destoa, mas às vezes no meio de uma família boa, no meio de uma comunidade, muitas das vezes, lembra que eu falei que por mais que seja difícil, por mais que o espírito foi ruim e tal, sempre tem alguém que gosta dele? Lembra que eu falei outro dia um homem e tal, que fez muitas pessoas sofrer, tirou a vida de muita gente, mas a mãe gostava dele, o padre gostava dele porque ele ajudava a igreja. Então, quando ele foi, tinha alguém que rezava por ele? Tinha, sempre vai ter. E nesse caso, não é difícil que tenha sempre alguém que pede por esse espírito, às vezes uma própria mãe pede que ele tenha oportunidades. E às vezes ele vem, sabe aquela reencarnação compulsória? Não pede para vir, nem escolhe nem nada, é escolhido, é jogado para dar oportunidade. E isso faz com que aqueles que estão um pouco mais evoluídos, mais civilizados, também seja uma prova para ele estar naquele ambiente, estar com aquelas pessoas, para ver também como ele age, se o que ele faz agrega, acrescenta, ajuda, dá exemplo, exemplifica o bem. Então, vocês viram que o jogo é dos dois lados sempre. Então, mas a gente podia estar num lugar todo... Mas sim, mas será que a gente é evoluído para estar tá todo mundo igual? Eu não sei. Só eu sei o que eu penso sozinha. Quando eu penso, aliás, não precisa nem estar sozinha, porque pensar ninguém sabe. Concorda, gente? Então ninguém sabe. Então, dizer, eu já estou. Quem sabe? Ninguém dá para saber. E é só o misturado que vai ter oportunidade de ambos aprenderem. Quase acabando já, gente. Pode ler. Será possível que o homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. O Senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes? Que em certa época exerceu o mando pode, em outra existência, ter que obedecer aos que se culparem ante a sua vontade? Ser-lhe-á isso uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus poderia impô-la a ele? Também o espírito bom pode querer encarnar no seio de corpos selvagens, ocupando posição influente para fazê-los progredir? Em tal caso, desempenha uma missão. Tá vendo o que a gente tinha falado? Pode ser que algum espírito escolha esse desafio. Agora, esse desafio da missão, gente, não é por nada não, mas tem que ser já bem evoluidinho, porque não é fácil, né, gente? Não é.
E quando vieram os capitães para a Terra, eles eram mais evoluídos que a gente estava, mas ainda não tão evoluídos, né? Junto com a sua comunidade, digamos assim, mas eles também trouxeram, também vieram para ajudar a evolução. Os espíritos que aqui estavam já há muito tempo procrastinados, sem muita ignorância, a falta de exemplo, como os capitães vieram, não só trabalhar na sua própria evolução, mas também ajudar aqueles que aqui estavam a evoluir através da ciência. Isso. E é exatamente isso mesmo. E é engraçado, é igual hoje. A gente diz assim: ah, você não quer despertar? Você não quer se autoconhecer? Ah, eu quero ficar na minha. Não quero saber disso, quero que, né, continuar sem saber de nada, sem, enfim. Mas então, assim, sinto lhe dizer que a gente tem um tempo. A gente tem um tempo predestinado para as coisas mudarem. Tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Até a humanidade é cíclica. Pode ser que daqui a alguns milhões de anos nós não tenhamos mais esse corpo, nós não. O nosso espírito não tenha mais esse tipo de corpo físico para reencarnar. Pode ser outro tipo. Só que essa história humanitária cabe a gente fazer. Aí assim, eu não quero fazer nada, não quero melhorar, não quero desse jeito que eu estou mesmo, não quero saber de nada, não quero saber de espiritualidade, não quero saber de nada, quero ser o que eu sou e acabou. Está errado? Não, ele tem todo o direito, qualquer pessoa tem o direito. Agora, para onde vai depois que ele... Qual o trabalho que ele vai fazer? Pode ser que ele seja convidado, né? Para estar num outro orbe, onde tudo que ele já conhece, que ele viu e que ele já viveu, ele vai usar lá para dar uma adiantada lá, na galera de lá. A questão é, você pode ir por missão, uma escolha. Eu sei que é difícil, mas está tudo bem. Sou São Francisco de Assis, vou de cabeça erguida, Chico Xavier. Ou você pode ir sem saber que você está indo para lá. E você recomeçar tudo. Porque, gente, para pensar. É gostoso ficar... Você perde o ano na escola e você vai... Primeira vez, eu nunca perdi, mas deve ser horrível, porque a sua turma foi. Aí você ficou... Aí você fica com a galera é menor, aí você já é mais velho, né, que a galera. Aí meio que o professor acha que você tem a obrigação de saber tudo, porque você já viu aquilo lá. Aí você tem que ficar vendo tudo de novo no livro, porque aquela galerinha que veio não tinha visto. Mas você tem a oportunidade de sentar no grupinho então, e falar, não, isso aí eu já vi, então, né? E eu vou ensinar. Só que você faz isso uma vez. Só que você repete de novo, você faz duas. Gente, pelo amor de Deus. Na terceira você não aguenta ficar na mesma sala com a mesma turma. Porque a turma é nova. Aquilo que eles estão vendo que é novidade, você já viu. Você já cansou. E aí você perdeu o bonde, porque o bonde também já foi da sua turma. A turma que você estava. Está em outro patamar. Então, a pergunta é, onde eu quero estar? Do outro lado. Que escolha eu quero fazer? Mas lembrando bem, escolha só quando você estiver do outro lado? Não. O gênero e as coisas que vão aparecer do outro lado é resultado, aliás, é consequência da escolha que você faz agora. É isso que está o negócio. É para depois? Então eu vou deixar para depois. A hora que eu morrer, eu vejo lá o que eu tenho para escolher. Mas você vai... Lá vai ser o resultado do caminho daqui. Então, sinto lhe dizer, a escolha é agora. É agora. É a escolha o tempo todo, o tempo todo. Falou, vou responder? Não vou responder. Respira, não responde. Vou fazer ou não vou fazer? Respira, escuta o corpo. Vou por esse caminho ou por esse? Eu sei qual vai dar certo? Não sei. Mas eu tenho probabilidade de pensar, esse aqui pode dar, risco calculado.
Então, assim, essa tentativa, sabe reforma íntima que a gente fala? No espiritismo a gente fala reforma íntima. É isso aí. É conhecer. É não esperar que o vizinho venha falar para você que você está isso, que você está aquilo. Que o outro venha falar para você. É você mesmo se falar. Ok? Mais comentários, gente? Para terminar. Sabe aquela história desse aí que a gente leu aí, que quando a pessoa, já falei outra vez também, quando a pessoa teve uma vida, uma oportunidade, só fez pessoas sofrerem, enfim e tal, e aí eu lembrei, porque a gente ouviu isso, acho que você lembra, a gente ouviu essa aqui, o Divaldo Franco contando sobre essa situação. Quem já ouviu falar dele, do Raul Teixeira, o médium? É um grande médium, um orador, doutor em educação, é assim, uma pessoa muito renomada de conhecimento e tudo. E ele conta, dá para vocês lerem? Tá muito. Eu vou ler, né? Ó, a história é da Casa Espírita Luz Fraterna, né? A história de um político reencarnado. Eles estão falando, não fui eu, né? Raul Teixeira conta que certo dia ia a uma conferência numa cidade importante do Brasil. E ao dirigir-se para almoçar no restaurante com seus anfitriões, enquanto esperavam que o semáforo abrisse para atravessarem larga avenida, ele viu uma mulher andrajosa ali ao lado, ou seja, uma pedinte e tal, no caixote do lixo a procurar comida e a separar o lixo mais limpo do mais sujo. Tal cena causou-lhe tamanha impressão que ele perdeu a vontade de almoçar, embora a necessidade de o fazer. Enquanto tentava se recompor mentalmente, já no restaurante, pensando naquele ser que nada tinha e ele ali no restaurante com seus amigos, apareceu-lhe, através do fenômeno da vidência espiritual, um espírito amigo que o acompanhava na sua tarefa. Isso aqui é uma maravilha, né? Alguém chega e fala assim, vem cá, vou te contar. Isso aí eu acho que é bom, né? Acompanha na sua tarefa doutrinária, que o acalmou, referindo que mesmo que fosse dar comida àquela senhora, ela recusaria. E o espírito, em breves pinceladas, contou a história daquela mulher, que nesta vida era a reencarnação de um famoso político brasileiro, ainda hoje muito conceituado, e que por ter prejudicado tanto o povo, tinha reencarnado numa condição miserável, devido ao mecanismo do complexo de culpa. Não foi ninguém que falou para o político. Complexo de culpa que fez após a morte do corpo de carne no mundo espiritual, onde não conseguimos esconder nada nem de nós e nem dos outros. Voltando numa condição miserável para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezara na vida anterior, as dificuldades financeiras do próximo. Curiosamente, o nome desse famoso político estava fixado nesse local onde essa pessoa estava, essa mulher estava, dando nome à avenida. E essa mulher, por um mecanismo de fixação inconsciente, não largava aquele local, onde outrora lhe prestaram grandes homenagens. Não era um castigo divino, mas sim uma decorrência da lei de causa e efeito, onde cada um colhe de acordo com os seus atos, pensamentos e sentimentos. Aí vem aquela frase que a gente já conhece: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando eu ouvi isso, eu ouvi do Divaldo, ele contou, numa palestra dele, ele contou, do amigo dele e tal, que aconteceu isso. Agora imagina, a lei da atração é tão grande, gente, que essa mulher, nasceu mulher nessa vez, ficava ali no mesmo lugar aonde era a avenida com o nome que aquele espírito teve nessa vida e não conseguia sair dali. Olha para você ver o que a culpa faz. A escolha foi alguém que falou para que ele tinha que vir, ficar... É uma coisa chamada consciência. Eu quero sentir o que eu fiz passar. E aí, assim, porque ele é bonzinho? Não. Porque você só consegue perceber as coisas no exercício de fazer a coisa. Não adianta alguém chegar e falar, por mais que alguém chegasse para esse político e falasse, não ia adiantar.
Somente depois, onde fica as claras, não tem mais como mentir, né? Porque é vibração. Não existe mais assim, eu faço de conta, dou uma piscadinha assim para o outro e falo o que eu quiser por coisa, mas dou uma piscadinha aqui para ele entender que o que eu estou falando é mentira. Ele vai engolir. Mas depois de desencarnado não dá mais para fazer isso, porque é vibração, é energia.